Fala, protagonistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de empreendedorismo, negócios e carreira, que é Elton Derete. Estou com meu grande irmão, Thiago Savoldi. Tudo bem? Como é que você está, querido? Eu tô bem. Estamos de Boca Juniors hoje? Boca Juniors. Um dia verei você de Corinthians. Um dia. Acho que não. Mas antes do Thiago apresentar o nosso querido convidado, que é São Paulino, então hoje estamos com uns clássicos paulistas aqui. Tem um Santista operando aqui. E temos um Santista operando. Tá todo mundo bem representado hoje. E para quem quiser um dia conhecer, quando fala do nosso operador Santista, ele não é um senhor de idade, ele é um jovem, isso é muito raro na torcida do Santos. Então um dia a gente mostra a foto para vocês. Antes de começar aqui, vou falar também da Fader Estratégias Internacionais, que é a nossa patrocinadora. A Fader tem mais de 25 anos apoiando empresas e marcas a entrar no mercado externo, seja para exportar, seja para importar. Procurem a Fader, eles são especialistas, têm os caminhos e os atalhos acima de tudo. Então, quem quiser entrar em contato com a Fader Estratégias Internacionais, vai lá no @Fader Internacional ou no telefone 47 30 35 2400. Fala com o Thiago, fala com a Sheila, eles são queridos demais e são especialistas. Quem está conosco hoje, meu querido? Vamos lá, vamos para as apresentações. O nosso convidado de hoje tem 30 anos de mercado, é um especialista em franchising, varejo e empreendedorismo, formado em administração de empresas e pós-graduado em marketing e executive MBA em franchising. É um dos mentores da Endeavor e da ABF, Associação Brasileira de Franchising, conselheiro de administração e consultivo de franqueadoras, autor de livros e artigos sobre franchising e já palestrou em mais de 500 convenções de franqueados. Muito bem-vindo, Adir Ribeiro. Prazer ter você aqui. Pô, prazer é meu, Elton, querido. Thiago, prazer, né? Tá aqui com vocês, pô, fazer parte aí desse Protagonismo Esporte Clube, com tanta celebridade que sentou nessa cadeira e falou nesse microfone. Eu já tô aqui com frio na barriga aqui. Tô com uma responsabilidade enorme, mas muito feliz, muito honrado com o convite. Que bom. E a gente tá muito, muito feliz. Eu particularmente tô feliz demais, porque você é um cara que eu tenho um carinho enorme, um respeito há muito tempo enorme. Chamo de professor, não é por puxar saquismo, é porque aprendi muito e sigo aprendendo. Então, muito, muito feliz de ter você aqui conosco. Obrigado pela moral aí, pelo convite. Sabemos que o homem palestra para tudo quanto é lugar. Não é fácil essa agenda. Ele mora em Little Valley, conhecido como Valinhos. Então, não é Little simples Valley. essa nacional. Aprendi contigo essa. Aumentou o cachê. Aumentou. Vai aumentar os likes. Os likes vão aumentar. Ô, Adir, pra gente começar a aquecer os tambores, pra galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, a gente manda sempre um questionário pros convidados e pede uma curiosidade. E a do Adir me deixou muito impactado, porque entre as curiosidades está assim, ele sempre teve medo de empreender, preferia o porto seguro do registro na carteira. Eu não consigo. Isso aí foi quando? 1869, assim, quando você nasceu? Na época da máquina de escrever. Foi no trabalho da quarta série. Eu acho que quando saiu da maternidade, ele já não sentia mais isso, porque eu só conheço ele como empreendedor e impulsionando empreendedorismo. Conta essa história pra gente. Cara, isso é uma história bem interessante. Eu acho que a minha terapeuta, né, fala que todo defeito tem uma história. Boa e a gente começa parte disso. E qual é a lógica aqui? Eu tive uma infância muito gostosa, com meu irmão, minha irmã, pai e mãe muito ligados, enfim, família muito ligada. E meu pai, no final da década de 70, se desempregou. Eu tinha 7, 8 anos de idade. E aquilo impactou muito a minha visão de vida, a minha perspectiva de vida, de estabilidade financeira. E aí perdeu o emprego, perdeu o registro. E a gente tinha uma vidazinha mediana, assim, tranquilo, estava em colégio público, enfim, numa boa. E aí eu senti falta de algumas coisas. Eu percebi um ambiente muito instável na minha casa financeiramente. Entendi. Faltou dinheiro, sobrou valores sempre, muito valor. Que legal. Minha irmã trabalhando, meu irmão um pouco mais velho estava estudando ainda, enfim. E com 12 anos de idade, eu viro para minha mãe e falo o seguinte, mãe, eu tenho 2 sonhos na vida. Porque, primeiro, a gente morava de aluguel. Meu pai não tinha conseguido comprar uma casa própria e a gente sai da casa alugada e vai morar com a minha avó. Ela tinha uma residência e tal. Entendi. Enfim. E eu não estou contando isso para me vitimizar, não. É só o ponto de partida. Não, é legal isso. É legal. Porque tem gente com pontos de partida muito mais difíceis que o meu. Tá? Com Assim, certeza. Não estou me vitimizando. Não dá para se vitimizar num podcast de protagonismo. Né, cara? Não condiz, né? Mas como é o ponto de partida e por que dessa frase? Eu fiz questão de escrever essa frase para vocês. E aí, vi naquela estabilidade, e aí pagando aluguel, não tinha uma casa própria, não sei o quê, não tinha uma renda garantida. Sim. E o garantido é só uma ilusão. É uma ilusão. A gente fala muito isso. Mas, enfim. E aí eu falava assim, caramba,
Com 12 anos eu profetizei, falei assim para minha mãe, mãe, eu tenho 2 sonhos. Eu quero ser gerente de uma grande empresa e quero comprar uma casa própria. Que legal. Meu sonho. Falei, putz, vou trabalhar pra caramba, com 50 eu vou aposentar, quero 35 anos de... Eu começo a trabalhar desde os 13 anos de idade, fui office boy. Eu brinco que eu tive um cargo em inglês, já fui Office boy. Vocês não sabem o que é office boy, mas office boy era o sujeito que Eu entregava lembro, correspondências, né? Não, enfim, ou fora ou internamente. Lá né? em Jaraguá não era chique, chamava estafeta. Estafeta, sério? Eu não sabia. Concórdia era office boy lá e ia pagar as contas do banco. É isso, é isso. Eu ficava na fila do banco a tarde inteira Então pra vocês pagar os também boletos. pegaram. A minha filha fala, pai, você foi motoboy. Eu falei, não tinha moto. Não, Motoboy pô, é muito mais avançado. Muito mais avançado. Muito mais Olha, chique. dependendo- Tem patrimônio, motoboy tem patrimônio. É uma Dependendo profissão do muito- momento, tinha uma bicicleta, mas normalmente era... Mas, cara, era busão. Era um walk tal. boy ali, Aí né? ia de táxi, às vezes fazia um esquema, ia de busão, enfim, fazia aquelas É, coisas. isso Mas, mesmo. enfim, 12 anos profetizei. Com 26, já namorando a minha atual esposa, eu atingi os 2 sonhos. Eu já era gerente da Amil Assistência Médica, que eu fui o primeiro funcionário de franchise, foi onde eu nasci com franchising. E eu já era gerente e eu já tinha comprado o nosso primeiro apartamentozinho, eu e ela. Com 26 eu falei, caraca, tem que sonhar Cheguei outro lá. sonho, Cheguei. cara. Tem que sonhar outro sonho. A Luiz Helena Trajano é famosa por essa frase, sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. Exato. Eu não estou dizendo que ter uma casa própria e ser gerente é um sonho pequeno. Para mim era um sonho muito grande. Sim, sim. Para as minhas ambições, para a minha perspectiva. E eu não estou culpando a história do meu pai, mas assim, eu olhava e falei, eu não quero passar por essa instabilidade. Eu vi a minha mãe vendendo Tupperware e uma coisa muito legal, no começo da pandemia, em abril, a diretora da Tupperware nos liga, a gente fez um projeto para a Tupperware, a gente estava... Porque começou a pandemia, parou um monte de projeto de treinamento, você sabe disso. Sim, nossa, Enfim, a parou gente tudo. interrompeu O nosso mundo projeto parou, lá né? Com a Hope, lembra? Lembro, a gente deu uma Aí, travada. O Tupperware veio e contratou um projeto enorme, nossa, tal. Eu falei, pô, até pra menina da Tupperware, pra CEO, eu falei, cara, Tupperware levou muito dinheiro pra minha casa. Minha mãe vendia um Tupperware, aqueles potezinhos plásticos, e dava o dinheiro, ó, vai comprar colchão mole, vai comprar uma carne. Né? Enfim, foi assim, um pouco desse ambiente. Mas minha mãe e meu pai sempre encorajaram muito, sempre disseram que, cara, vira protagonista. Não com essas palavras, mas cara, sim. seja protagonista da sua história, que você pode. Justo, Sempre empoderou justo. nós 3. E aí, esse sonho, eu falei, caramba. Enfim, aí eu fico na Amil 9 anos, fui trainee, etc. Depois, eu trabalhei no projeto de internet por 1 ano. Na época, 2000, bolha da internet, com 1 ano. E aí, como eu tinha trabalhado com franchise 8, 9 anos na Amil, eu falei, caramba, eu amo franchise e quero trabalhar com franquia. E aí, fui convidado para trabalhar com o Marcelo Scherto. Fui sócio da Scherto, trabalhei 9 que anos, legal. do ano 2001 até o ano de 2009. 8 anos, mais ou menos. Fiquei lá e ali eu vivenciei muito empreendedorismo. E acabei me tornando sócio e você se acaba se tornando empreendedor. Total. E ali que eu comecei a perceber, e aí vem a história do sempre tive medo de empreender, e eu falo isso em palestra, tá? Falo por quê? Primeiro, eu sou administrador de empresas. Na década de 90, você se formava em administração de empresas, não tinha uma matéria no currículo de empreendedorismo. Verdade. Você se formava em administração para ser um executivo, ou público, funcionário público, ou de uma empresa privada. Bom, eu me formei em administração em 2006, também não tinha. Não teve, quer dizer, eu não sei se então- tem hoje, mas na Não, época hoje não tem. tinha. Hoje eu dou aula na FGV, eu sou convidado, o professor tem uma, Ah, tem uma que matéria lá bom, de empreendedorismo, que bom. franquia, enfim, tem um monte, né? Tem curso em Mas empreendedorismo. até 2006 também não tinha. Não tinha. Então você tem uma Link School of Business que trabalha fortemente em empreendedorismo. Você pega as carreiras de administração, trabalham muito forte isso. Mas também não estou justificando para dizer, você não empreendeu porque você não aprendeu. Não. E esse ambiente era muito inóspito para mim, a insegurança da percepção da garantia. É isso que eu queria trazer para as pessoas para verdade. entenderem. Eu sei que essa é uma geração que tem muito mais acesso à informação, é um outro contexto, mas aí eu, neste momento lá na Scherto, começo a perceber essa lógica empreendedora, e aí você começa a perceber quanto você tem de comportamento empreendedor que você não se dava conta. Porque, na verdade, eu era o intraempreendedor, sempre fui, cara. Total. Com 14 anos eu regularizei a contabilidade do banco, umas coisas assim que você vai vendo, você tinha alguns comportamentos, mas sempre com essa ansiedade da garantia que, de alguma maneira, o registro nos trazia essa perspectiva. Então, o resumo dessa ópera é assim, eu fundei a Praxis Business, saio da Scherto, fundo a Praxis Business, são 14 anos na história de Praxis Business, que é uma consultoria especializada em modelos de negócios e desenvolvimento humano para franchise, varejo e canais de vendas. A gente atendeu 520 empresas e 850 projetos. Alguns tive Alguns o tivemos o prazer privilégio de de estar trabalhar contigo, né? Santa Lola, Cada Hope. projeto você acha que tá tudo igual, eu aprendi tudo de novo. É incrível. A gente é aprende incrível. também. Sensacional. E aí, nessa jornada empreendedora, para amarrar essa primeira fala, é assim, eu me arrependo de não ter empreendido antes. Porque a gente descobre um monte de comportamento e competência que você não fazia ideia. E aí, um dia eu fui convidado para um programa de televisão chamado Hoje em Dia,
todo feliz achando que a Ana Hickman ia me entrevistar, chegou lá, era o Edu Guedes, né? A minha mulher gostou, eu não curti muito, mas claro, curti o Edu, enfim, o grande... Mas você tinha outra expectativa. Tô brincando, né? Só para tirar onda aqui, mas enfim, hoje em dia o Edu me perguntou assim, o que é empreender para você? E eu estava começando a Praxis Business naquele momento, eu falei, empreender para mim é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. Boa. Foi isso que eu aprendi nessa jornada. E aí o medo se transformou numa energia. Agora sim, Adir, você ainda tem medo? Claro que tenho, cara. Uma puta estabilidade, às vezes. Eu ficava com medo assim, pô, vai ter prolabore, vai ter cliente. Cara, assim, por obra divina, talvez. Esse WhatsApp, todo dia, 2 WhatsApps chegam de indicação de amigos que indicam clientes. E em 14 anos de história da Praxis Business, a gente teve um mês que a gente ficou sem prolabore, que foi no começo da pandemia. E vocês e o universo, né? Não que, a gente ficou sem... mas a gente podia estar capitalizado. A gente tomou uma lição. Sim, a gente tomou uma lição. Sim. Aquela, quando baixa a maré, você vê quem estava nadando nu. A gente estava nu. E para mim foi a lição mais dolorida da minha vida. Foi essa de ver que a gente estava sem a reserva necessária. A gente não previa, ninguém previa. Não, ninguém. Mas, cara, caixa é rei, meu. Caixa é rei. Você quer ser protagonista, meu, caixa é rei. Quer empreender? Você tem que ter capacidade de ter isso. Enfim, às vezes você está no momento de alavancagem, de crescer. A gente achou que estava no momento de crescimento. A economia vinha crescendo, a gente tomou um susto. Enfim, então, o tal do empreendedorismo é assim, não tive medo, não tive muita referência, mas hoje me arrependo de não ter empreendido. E hoje vivo no e do empreendedorismo. Então, sou super fã. Sensacional. Expliquei, não? Pra cacete, demais. E hoje tento inspirar, tento provocar empreendedores e vivo dessa prosperidade dos empreendedores, né? Total. Esse é o meu reason why, né? E vive e impulsiona. E ensina muitos empreendedores com as palestras, com os cursos, com os debates, com os artigos. Então, assim, você é um cara que é uma referência grande no franchising, que é empreendedorismo na veia. Você sabe disso. E é legal, assim, você falou, essa geração tem muita informação, mas tem e não tem. Então, acho que é legal, às vezes, a gente também falar o óbvio aqui, por mais que pareça simples, porque hoje ter informação é uma coisa, né? Ter conhecimento é outra coisa. A gente tem um propósito aqui muito de levar esse conhecimento, de dividir o que a gente aprendeu, o que a gente errou, o que os convidados... A gente toma aula aqui, na verdade. A gente mais aprende do que outra coisa. A gente é só um âncora mesmo para aprender. Pra difundir, né? A gente tem como... Nossa alegria mesmo é uma vez por semana alguém vem e diz, puta, aquele podcast me ajudou, eu ouvi, gostei. Tá feito, cara. Acho que é uma pessoa por semana. Tá tudo certo. A gente não tá querendo seguidor, não tá querendo like. Acho que é uma pessoa por semana que ouviu um pouquinho do nosso podcast e disse, puta, aquilo ali me ajudou. Fez sentido. Então é legal essa informação, por mais óbvia que seja a gente trazer. E para quem tá nos ouvindo aqui não conhece, que é intraempreendedor, só pra gente clarear aqui, é quem tem atitude e comportamento de empreendedorismo na empresa, dentro de um CNPJ. É isso, certo? É isso, é exatamente isso. E então, não é aquela ideia romântica de tipo, ele quebra todas as regras, o empreendedor é um visionário. Cara, tudo bem. Senso de dono, é meia dúzia de 3 empreendedores altamente visionários, assim, sabe? Empreendedor mesmo é o cara que quer resolver um problema, que tem uma paixão e que se conecta com aquilo, com um propósito, que é um tema que vocês tratam muito aqui. Justíssimo. Muito aqui. E eu gosto muito quando você falou de protagonismo, eu fiquei muito feliz e eu queria trazer uma reflexão para vocês. Tem um livro, tem um conceito que é o accountability, que é uma palavra em inglês, que é difícil traduzir por português, responsabilidade. Eu acho que eu traduzo como protagonismo. Não é correto, mas tem gente que tem accountability, tem gente que não tem accountability. E eu acho que você vai se descobrindo com accountability ao longo da sua jornada para várias coisas. E o protagonismo, para mim, tem muito a ver com accountability. Eu vinha pensando para cá, tem um livro do João Cordeiro, que é um especialista no tema, sobre accountability. Tem outro que é o da Carolyn Taylor, que é o Walking the Talk, que ela é a autora daquele livro Walking the Talk, que você pratica as coisas que você fala, etc. Enfim, mas ela tem um livro de accountability, como estimular a accountability na equipe, como estimular o protagonismo na equipe. É isso que eu queria trazer para vocês. E é um métodozinho simples, então você clarifica a informação, então confirma o que eu falei com você, porque você tem que desenvolver accountability no time, tem que desenvolver protagonismo. Mas voltando para o João Cordeiro, que é um outro autor que trouxe a primeira vez que eu vi acessei esse tema, ele lançou um livro, Accountability, fez um sucesso danado, só que ele descobriu que tinha muita gente que não tinha accountability. Ele lançou um segundo livro, chamado Desculpability. Eu acho que esse Desculpability está vendendo mais do que accountability. Não tenha dúvida. Em geral, assim, o que eu queria brincar... É meio que a gente vê mais Desculpability do que... Muito então, assim, mais. A pergunta para os nossos ouvintes, a audiência, é, você quer ler accountability ou Desculpability? Você escolhe. Eu queria trazer essa reflexão. Você escolhe, fantástico, cara. E se me permite, Elton, eu estou profundamente impactado por essa última NRF. A gente se encontrou
Nessa última NRF ou na anterior? Eu não me recordo agora. Nas duas, né? Nas a gente duas. entrou nessa última em 2020, que eu fui. 21 eu não fui. Então, eu lembro dessa última. NRF, National Retail Federation, o maior congresso de varejo do mundo. Eu fui em 15 edições, em Nova York, em janeiro. E a palestra de abertura foi com o James Cash, ex-jogador de basquete, um negro, nascido no sul dos Estados Unidos, portanto, década de 60, sofreu tudo que era preconceito. Tudo e mais um pouco. E tudo mais um pouco. E hoje tem uma estátua lá na escola onde ele jogou, na faculdade. Professor de Harvard, conselheiro do Walmart, conselheiro das principais empresas. E ele chegando para fazer a abertura do evento. Aliás, Simone Biles também, aquela atleta, enfim, né? menina adotada, e a mãe super empoderou, super protagonizou o comportamento dela. Estou tentando fazer Poderia ter todos os desculpabilities todas do as mundo. desculpabilities do mundo. Sou negra, não sou faltava adotada. desculpability para ela, nem para... Ela ia fazer ginástica olímpica e as meninas falavam, nossa, você é negra fazendo ginástica olímpica. Ela contando essa história, até me arrepio, foi emocionante. Sim, e a mãe, primeiro dia do ano, a mãe falava assim, vamos fazer o seu plano do ano. A mãe chamava os filhos, falando, você vai ser protagonista. E elas tinham que fazer o plano do ano. Olha que legal. Mas James Cash, só para amarrar, ele vai e abre a palestra e ele traz uma frase que para mim marcou muito, falando assim, a mãe, vamos entender o contexto, a mãe sabendo que tem um filho negro do sul dos Estados Unidos, falou assim, você vai sofrer muito, então preciso te preparar, filho. E ela deu essa dica para ele e ele abriu falando isso. Parece simples, mas tem um peso gigante. Filho, se o elevador quebrar, vai de escada. Perfeito. Cara, eu precisava ouvir isso. Cara, pô, mas você pagou uma passagem para Nova York para ouvir se o elevador quebrar. Pois é, cara, tem muita gente que continua esperando, reclamando que o elevador está quebrado. Tem desculpability. Exatamente. Não sei se conversa com o tema do nosso... Muito, cara. Com a essência que A gente provoca isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente fica falando... Arrepia, velho. Nós estamos na linha certa, então. Desse ponto, assim, é muito fácil você dizer assim, meus colegas de trabalho não me dão espaço, meu chefe é o pi, não me dá, eu não consigo, eu não me desenvolvo porque tá tudo errado, tá tudo ruim. O elevador tá quebrado. O elevador tá quebrado, filho. O elevador tá quebrado. E não tem escada rolante, Aí você tem uma mano. você tem uma escadaria. E o degrau dessa escada talvez tenha 1 metro de altura cada um. Entendeu? Você vai ter que subir se pendurando. É isso. Mas você escolhe. Você pode ficar sentado na frente do elevador chorando, ou você pode subir 10 degraus, cara. Você não precisa subir 50. Sobe 10. Imagina o cara sentar no conselho do Walmart, vindo lá do sul, sofrendo racismo, e hoje professor de Harvard, e ele fala assim, o novo normal é o velho normal, cara, mantém o básico. Foi uma palestra tão simples, mas tão inteligente, que você fala, caramba, que comportamento protagonista. Eu acho que a semana que vem, agora eu sempre esqueço que está gravando, mas... Em junho, num dos episódios de junho, a gente em junho trouxe... de 2023. De 2023. Vai eternizar. A gente trouxe três jovens aqui do programa Vamos Subir, que é um programa que o Flávio Valiati fez para realmente desenvolver, indo muito para o ramo da tecnologia, a gente provoca o Flávio, vamos trazer para os outros segmentos também, galera da comunidade, da periferia, da favela, para realmente desenvolver. E os 3 moleques que estavam aqui eram de Paraisópolis, estão hoje em grandes empresas de tecnologia, estão voando. Todo também. motivo para dizer não Todo tive motivo sorte, para dizer que eu não tive sorte, ambiente, tal, deu errado, tava difícil, não tinha como chegar lá, condição não sei o quê. E até eles contam, pô, a primeira vez eu faltei, porque depois eu me arrependi e fui. E tá legal, cara, às vezes você vai errar, às vezes você vai tomar decisão errada, às vezes você vai recuar, mas daqui a pouco você tem que mudar de opinião. Você tem que ir para cima, ser protagonista. Não é o Edu Lira do Gerando Falcão que a mãe falava, não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Perfeito. Cujo pai era presidiário, que ele conta. E hoje tem o programa Gerando Falcão, enfim. E quando a gente fala de carreira, a gente fala muito dessa questão. Não tem carreira de elevador. É na escadaria. E é isso. Às vezes você vai ter uma escada mais rápida, que você vai dizer, opa, pulei degrau rápido. Às vezes aqueles degrau de 2 metros, 1 metro, você vai ter que escalar. Às vezes você desce degrau, e às vezes você tomba, tropeça, dói, volta uns degrauzinhos, sobe uns mais. Não tem jeito, é na raça, né? E não é exatamente... Eu tô montando uma... Não é linear, né? Assim, não é, e nunca vai ser. E talvez nem teria graça se fosse. Né? Eu tô montando uma palestra para falar de carreira, assim, que eu já tô há um tempo desenhando ela, e final de semana, sexta-feira, cara, eu cheguei, tomei um banho, aí minha cabeça voa no banho, velho. Não sei o que acontece, mas voa. Aí eu cheguei no sofá, falei pra Kel, descobri o nome da palestra. Ela falou, qual? Tava sorrindo, velho. Falei, não seja brilhante, seja eficiente.
Boa. E aí disso nós vamos decorrer depois um monte na palestra. Porque não é brilhantismo que a gente precisa, cara. Brilhantes são raros os caras que são brilhantes. Mas a eficiência pode te levar Agora a eficiência, cara, vai te levar muito mais longe ou tão longe quanto o brilhantismo. Foca no processo, não foca no resultado, Total. cara. Na Foca jornada, processo, vai pela jornada, entendeu? Odir, e nesse caminho, você que convive com tantos e conviveu nessa história com tantos empreendedores, vou pegar o gancho da história da Simone, do dia 1 do plano, e vou dar um exemplo mais macro. Não sei se vocês já viram o filme, eu esqueci o nome dele, mas que conta a história de vida da Venus e da Serena Williams. Assisti, que é o Will Smith, que ganhou, não lembro o nome, mas que ele até deu ganhou o Ele Oscar, falou né, para a enfim. esposa dele, precisamos ter 2 filhas porque eu tenho um plano para elas. E ele teve um plano, e aí, para o micro no ano, a mãe da Simone Biles dizendo, você tem um plano do ano. Dá para construir essa história mágica, assim? Dá. Cara, eu tô arrepiado aqui também, se vocês Que me legal. permitem, porque é muita conexão. Por uns 12 anos eu fiz parte de um projeto social. Aliás, preciso fazer uma parte aqui. Quando eu decidi montar a Praxis Business, eu passei por um processo de coaching com a Marília Focking, que acabou falecendo de Covid, senti muito a morte dela. Fiz 2 anos de coaching, até para entender melhor a minha essência, e eu saí com 4 opções. Eu vou chegar porque a Marília Focking era líder dessa ONG, tá? Que fazia essa ação social de planejamento. E aí eu saí com 4 opções, recebi 6 convites para ser executivo de franchising, um para ser presidente de uma grande franqueadora, sociedade e outras consultorias, e eu decidi o 4º caminho, que era montar o meu próprio caminho, que era a Praxis. E Praxis vem do grego transformar uma teoria complexa em algo prático. Eu liguei para 10 clientes que eu atendia, saí com quarentena, com todo respeito. Pô, Tcherto é uma baita de uma escola, Aliás, um baita de é uma... um grande convidado para a gente trazer aqui, Marcelo monstro, Tcherto. Um mestre, para mim. Precisamos Tenho muito trazê-lo. carinho por ele, ele sabe disso. E aí, saí com 4, aí liguei para uns 10 clientes, falei, que valor você vê em mim? Ah, cara, você consegue transformar a teoria complexa em algo prático, fazer papo reto. Eu falei, putz, dá um nome, Praxis. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei 2 anos por um coach para me entender melhor, para seguir essa jornada com um pouco mais não de segurança, mas um pouco mais de entender o ambiente. Cara, e estava muito dentro de mim isso. Bom, a Marília Focking tinha um projeto, o projeto continua, chama Instituto CEO do Futuro. Robert Wong, o livro que eu falei é o Sucesso está no Equilíbrio, do Robert Wong. Então aí surge o Robert Wong, um grande especialista em gente, foi headhunter por muitos anos. E eu fui conhecer esse projeto. O que era esse projeto? 6 meses, jovens, geralmente de classe baixa, classe média baixa, em faculdade. E esse projeto tinha umas 10, 15 aulas todo sábado, das 9 a 1 da tarde. E era assim, dava finanças pessoais, tinha coaching, tinha assessment, autoconhecimento, marketing digital, entrevista, para fazer os jovens, por isso, Instituto CEO do Futuro, para se tornarem protagonistas. Perfeito. E a aula que eu dava é a ferramenta que eu criei para devolver para o universo tudo que eu consegui, que é uma ferramenta chamada PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. Eu acho que até te mandei. Já usei. Já até te mandei. Tem um professor da FGV que usa também. Já e tem usei. um vídeo na Endeavor, PEP, Planejamento Estratégico Pessoal, que a Endeavor gostou tanto, tem mais de 80 mil visualizações esse vídeo, que é ensinar o empreendedor a fazer seu planejamento estratégico de vida. O que é o lance? Eu, nos anos 2000, estou lá no sítio do meu sogro, chamava Repouso do Guerreiro. O sítio chama Repouso do Guerreiro. Ele não é mais vivo, mas palmeirense, Laércio. Gente boa. Gente boníssima. Seguramente meu filho, se meu sogro fosse vivo, teria muita chance de virar Palmeiras. Acho que ele seria mais feliz hoje. Eu diria que sim. Porque a minha geração foi muito feliz. Muito feliz. Porque atingiu patamares que nenhum outro time atingiu até hoje. Mas não sei até quando vai durar. Mas isso foi... O Palmeiras vai durar para sempre. Mas tá tudo bem. Esse é deixa um outro pra lá. Mas o time é muito forte. Mas aí eu tô lá lendo uma revista Você S.A. e o cara fala assim, o ideal é o funcionário, a pessoa, trazer técnicas de planejamento estratégico para a sua vida. Cara, aquilo me deu um insight. Que legal. Eu na piscina, eu falei, cara, eu vou criar... Aí criei a ferramenta Planejamento Estratégico Pessoal, para voltar à tua pergunta, tá? Veja se está fazendo sentido. E eu criei esse Planejamento Estratégico Pessoal, assim, começa fazendo uma autoavaliação. Pontos fortes, pontos fracos, teus. Pode até fazer uma oportunidade de ameaça, um SWOT, externo, mas assim, o que você tem de legal, o que você não tem de legal. Escreve um pouco da sua essência, quais são os seus valores, o que você gosta de fazer. E esse PEP, se alguém quiser, depois me acessa, eu disponibilizo, porque essa ferramenta eu criei para devolver. Eu fiz mais de umas 30 turmas, eu acho que eu fiz, do Instituto CEO do Futuro, que eram 4 horas, trazendo a minha jornada, contava um pouco da minha jornada. Essa jornada, principalmente de sair de empregado para virar empreendedor, que teve dor. Aliás, empreendedor tem dor. Tem dor, não então, tem jeito. No pain, no gain, né? Tem dor, não tem, Totalmente. não tem ganho. E aí, eu criei essa ferramenta e ela parte de
Começa a escrever suas ações, né? Seus sonhos, desculpa. Seus sonhos, parte dos sonhos. E depois você transforma isso em ações. E eu digo que sucesso, na minha percepção, são 3 esferas: pessoal, profissional e financeiro. E para mim, se os 3 não tiverem equilibrados, não tem jeito. Não tem sentido. Eu não consigo trabalhar só por um dos 3. Então, minha carreira profissional, ela é muito importante. Tem um peso gigantesco. A minha família, viver com os meus filhos, viver com é muito importante para mim. E a parte financeira, fundamental para realizações, etc. Sim, até para conseguir ajudar um monte de gente que a gente pode ajudar e para ter benefícios disso. Então, eu criei essa ferramenta para isso. Então, e aliás, eu fiz essa palestra para os amigos dos meus filhos na escola que eles estudam. Foi a palestra, uma das mais difíceis que eu fiz na vida. É mesmo? Porque eu tinha uma filha adolescente no auditório, cara. Imagina. Uma filha de 14 anos, 15 anos de idade, cara. E a turma sabia que você era o pai dela? Sabia. Não eu fiz agora, faz uma semana, eu fiz com meu filho com 16 anos, os amiguinhos dele todos vieram, pô, teu pai é chapa, é legal pra caramba. Falei, pô, eu achei que os caras iam jogar chiclete na minha cara. Sai aí, tio babaca. Mamico. Mamico, isso é uma vergonha. Meu filho ficou todo orgulhoso. Mas foi uma palestra difícil. Mas eu fui falar pros jovens do Colégio Porto Seguro lá de Valinhos. Qual que é teu sonho? Começa a escrever teu sonho. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada do empreendedorismo, nessa jornada do autoconhecimento e do protagonismo é escuta um pouco mais a sua voz interna. Boa. Isso quem me ensinou foi o Robert Wong, que isso conversa com o PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. Acho que eu estou respondendo a tua questão, né? Que é ajudar. O PEP é mais ou menos o que a mãe da Simone Biles fazia com ela de outra forma. De outra forma, exatamente. Porque eu sempre, desde os 14 anos de idade, eu colocava minhas metas no papel. Mas intuitivamente. Eu também você tem esses 2 pontos, né? De essa percepção de quem você é e onde você quer chegar. Você desenha esse como também. Sim, porque o plano de ação é isso. Mas parte de um autoconhecimento, você definir seus valores, coisas que você quer, definir para você o que é sucesso. Aí eu dou metas de, na época, 2030, 2020, 2025, eu dava por tempo, grandes marcos. Sim. E assim, eu falava assim, escreve a lápis. Ela tem digital, mas eu gerava impresso para eles escreverem, depois colocava no digital. Mas escreve a lápis, pra você não ficar preso a isso. Total. Porque pode mudar. Eu não sonhei em ser empreendedor, né? Não, e muda. O empreendedorismo apareceu para mim e eu falei, pô, eu podia ter empreendido antes. Então, o link que eu estou querendo fazer é esse, você começar a construir. E o que eu descobri nessa jornada? Que a construção do plano é mais importante que o próprio plano. Porque você começa na tua cabeça, você já começa a prever todas as jogadas, cara, materializando. Isso não é papo de autoajuda, pelo amor de Deus. Não, isso é papo de vida real. É o que eu acredito, Total, né? É o que eu sempre falo pro time, você não bate meta, você constrói meta. Você constrói meta. Não adianta. Quando você bate, cara, é a sorte de um destino, talvez. Um cliente grande apareceu amanhã aqui e disse, puta, eu tô precisando comprar aqui. Eu nunca vi isso. Sempre chega no cliente, tá ruim, tá estocado, o varejo é uma desgosto, mas é o jogo dele, você tem que contornar esse jogo. Agora, ele nunca chegou assim, graças a Deus você veio, tava louco pra comprar. Não existe E eu isso. acabei, Elton, me permita, ouvindo a sua voz interna, que eu aprendi com aquele livro Sucesso está no Equilíbrio, que para tomar decisão, né, qual que é teu dom? E dom em inglês é gift. E gift também é presente. Exatamente. O que eu acredito? Muita gente recebe presentes e não abre. Pô. E ele fica lá no guarda-roupa. O cara com 75, 80. Putz, se eu tivesse aberto isso. E o dom, segundo Robert Wong, no livro Sucesso está no Equilíbrio, que foi marcante para eu tomar minha decisão de empreender, ele fala o seguinte, faz um círculo para a molecada, para a juventude que ouve vocês, assim, no que eu sou bom, né? Qual que é meu dom? Qual que é meu gift, né? Eu não estou falando aqui como psicólogo, não sou isso. Eu estou trazendo insights, né? Eu sei que a jornada é muito mais ampla, mas a jornada começa com o autoconhecimento, de ouvir sua voz interna. Total. Porque ele diz que vocação vem de vocare, que é chamamento, voz interior. Aquela vozinha que fica falando para você, você é bom nisso. Você gosta daquilo. O pessoal agora tá aumentando o volume do rádio. Eu quis brincar assim, porque ela fala baixinho e nem todo mundo dá voz a isso. E aí ele brinca o seguinte, fala assim, faz um círculo, né, 3 círculos, e depois faz intersecção, óbvio. Faz um círculo com as coisas que você gosta de fazer. Depois, do lado, aquelas que você faz bem. E um terceiro, as que as pessoas estão dispostas a pagar para você fazer. Tem até uma definição de Ikigai, que é um pouco mais ampla, etc., que é super comum na internet, mas eu gosto mais dessa, mais simples. Então, e como é que eu chego nisso? Porque quando eu atingi o meu cargo de gerente na minha assistência médica, eu estava fazendo pós-graduação de marketing na ISPM, e foi o melhor curso que eu fiz na minha vida, no sentido de, cara, a galera em volta estava querendo voar alto e eu estava amando, e eu voltava da escola
à noite. Já tinha carro, não tomava busão e tal. Chegava em casa às 11h30 da noite, eu ia dormir às 3 da manhã. Meu cérebro não parava de tanta motivação com o conhecimento. Porque eu sempre fui apaixonado pelo conhecimento. Sim, não, você sempre foi. Sempre fui apaixonado por aprender e compartilhar. Eu voltava enlouquecido, aí no dia seguinte, 6 da manhã, estava acordado, porque sempre dormi pouco. A minha funcionária falava, ai meu Deus, lá veio ele da pós-graduação, porque eu já vinha cheio de ideias, já se escondiam, né? Cara, eu comecei a ouvir minha vozinha interna. Você gosta de aprender e você gosta de ensinar o que você aprendeu. Tipo, eu já passei por isso, cara. Deixa eu te... Não que você não precisa passar, mas deixa eu te ensinar. E aí, o que eu fui descobrir? Pô, coisa que você gosta de fazer. Cara, eu sempre tive um dom de me comunicar. No prézinho eu fui orador, na 8ª série eu fui juramentista, no 3º colegial eu fui juramentista, viu? Tudo. Tinha que trabalho para fazer. Cara, eu subo no palco e eu me sinto em casa. Aliás, legal. Recomendo que assistam um dos vídeos do Clóvis de Barros Filho, que ele fala de Spinoza e sua potência máxima, quando ele se descobre dando aula no colégio, que ele falou assim, eu era um merda, eu não queria fazer nada, eu era desanimado, mas o dia que eu fui dar aula, ali eu senti minha potência máxima, né? Legal. Que é você ouvir um pouco da tua voz interna, e hoje é um cara bastante realizado. Então, assim, eu sempre gostei de produzir conhecimento, eu acho que eu faço isso bem, e aí as pessoas começaram a pagar para eu fazer. Onde é que está o dom? Onde é que está o gift? Está nessa intersecção desses 3 pontos. Não é tão simples assim, mas eu queria deixar um pouco dessa moldura para você dar um pouco de vazão para o seu gift. Agora, nem tudo que eu faço, eu sou apaixonado. Porque na jornada empreendedora tem um monte de coisa, cara, que eu não tenho saco, não tenho paciência. Eu tenho equipe que faz, mas assim... Tem que fazer. Tem que fazer, cara. Finanças não é minha praia. Tem que fazer. Não é minha praia, mas assim, cara, eu tenho que olhar um DRE. O que eu descobri, sou com a mente muito ativa, se você mostrar uma planilha mega complexa, puta, eu já começo... Eu já vou para Punta Cana, eu já falo puta Disney, eu não consigo parar. Aí o que o meu time percebeu? Pô, vamos fazer um dashboard... Que aí, olha, só mostra os indicadores necessários, porque aí com os indicadores... Se trata. Então, isso é autoconhecimento, você sacar e falar assim, cara, eu não vou ser planilheiro como eu tenho sócios que são. Não espere isso de mim. Se eu estivesse trabalhando... Assim, eu tenho capacidade intelectual, eu consigo aprender, eu sei mexer. Só que o meu sócio lá faz em um dia, eu faria em 30 dias. E faria infeliz. E eu acho que para quem vai empreender... E para quem vai empreender, isso é muito legal também. Sociedade... É complementar. Vocês né? já falaram isso num dos aqui que eu vi. Falamos Essa sim. complementaridade é fundamental. É complementar. E igual a gente brinca que a gente é parceiro nas despesas aqui do podcast, porque o nosso propósito não é ganhar dinheiro com isso aqui, mas a gente se procurou pela complementariedade, porque o Thiago é muito voltado para marketing, inovação, e eu sou do comercial, e a gente tem um bate-bola que combina. Então, você vai, toda a parte de mídia, de agência de digital que a gente contratou, ele foi atrás. Eu corro atrás das planilhas, das organização, dos contatinhos, a gente vai se misturando e vai se ajudando. Isso é autoconhecimento, né? Do tipo, cara, me complementa e... Se eu trouxesse um cara igual eu, a gente ia estar apanhando, contratando alguém para fazer o nosso marketing. Assim, eu tenho o Thiago que resolve. Então você vai se complementando e você teve muita habilidade nas suas sociedades também, porque eu conheço teus sócios também. Eu acho que tive habilidade e sorte também, né? Mas também tem que ter um pouquinho, né? Mas são feras, eu tenho muito orgulho de... Mas foram escolhidos, assim, a dedo, no sentido de eu conhecia todos. Eu tenho uma história legal. No começo da minha jornada, a minha esposa, que é psicóloga, falou, eu quero te ajudar. Eu falei, não, Angélica, não. Assim, você é mãe dos meus filhos, você é uma baita de uma psicóloga, um consultório cheio, mas assim, eu não conseguiria trabalhar com ela. Nem por 5 minutos, porque ela é extremamente desorganizada, eu sou metódico, organizado, eu sou o cara que tira a toalha do chão, eu ia sofrer. Então, assim, eu não estou dizendo que trabalhar com esposa, com marido é ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Se complemente e se Mas entenda. no meu caso, a gente percebeu exatamente. o seguinte, cara, você vai... Porque minha esposa teve um ano uma loja de bijuteria. E, putz, franqueador maravilhoso, tal, delícia, aqui na Vila Madalena. Aí eu cheguei uns 3 meses, eu vi o ticket médio baixo, PA baixo. Você já estava com a consultoria nessa época? Eu sempre vivi eu estava no Xerto na época, não tinha montado ainda Devia na Praxis ser um Business, desespero, Cara, né? aí eu fiz um relatório para ela, falei, cara, você precisa melhorar a taxa de conversão, ela virou para mim e falou, você não confia em mim, você acha que eu não tenho capacidade? Eu não estou aqui pintando de que eu sou o certo e ela é errada, por favor. Não, Porque ela tinha a perspectiva dela e talvez eu não achei... O erro foi na minha comunicação, então assumindo o meu protagonismo aqui. Claro. Mas só para dizer o seguinte, e aí eu me lembro depois, uns 3 meses depois, o Juarez, nosso amigo, grande, Juarez Leão, grande referência, fez um relatório muito parecido
E minha mulher falou assim, nossa, como seu amigo manja de varejo, né? Amor, aí eu falei assim, pô, isso é uma relação meio complexa, né? O que eu falo não tem tanto valor. Não tem tanto, mas o que eu quis dizer assim, eu não queria tê-la como trabalhando comigo. Ela ia me ajudar muito, ela tem uma habilidade humana absurda, mas eu quis trazer e aí fui... Na verdade, tem uma coisa antes, eu montei a Praxis como Education sozinho, eu não queria ter sócio. É mesmo? Eu não dei conta. Essa eu não sabia. Não dei conta. Não dei conta. Não queria mais sócio, queria nada. Eu falei, não, vou seguir carreira solo. Cara, hoje são 40 pessoas, se a gente for somar todo mundo que está ao redor, eu não queria. Aí começou com o Luiz Gustavo, com o Maurício Galhardo, com o Leonardo Marque. Aí depois o Tonino Júnior entra em 2012, o Maurício se desliga da gente em 2018. Legal. E hoje nós somos 4 sócios diretores e 4 sócios gestores, e aí quase 40 praxers. Que legal. E, assim, essa complementaridade acho... Fundamental. Fundamental. Mega relevante. Não, e tem uma coisa que você me ensinou lá atrás, que até hoje eu falo quando a gente vai fazer entrevista com franqueados, que vão ter sócios, se vão ter sócios, né? É que você precisa buscar sócios que complementem as suas habilidades, mas que comunguem dos seus valores. Né? Adoro isso, cara. Porque senão, não sei se é uma frase sua ou não, criada de algum... É uma crença, não sei se é crença, frase, é uma crença. Exato. Então, assim, acho que isso é muito verdade. Assim, você ter os valores comuns são fundamentais, porque aí você está na mesma página. A gente vai se comportar de maneiras, né? Exato. Vai ter um guarda-rail parecido, né? Exatamente. Você vai ter um guarda-rail parecido, você vai ter conforto de concordar em discordar, porque isso vai acontecer várias vezes, né? E vão ter atritos e são naturais em prol do negócio, cada um respeitando dentro de um nível de respeito do guarda-rail, como você falou. É fundamental isso, porque aqui também a gente quer falar com empreendedores e que eles tenham essa visão muito clara, né? Ter sócio não é ruim, desde que você escolha um sócio que comungue de valores e que seja complementar a você. Até porque se for os dois do mesmo bote, no mesmo ambiente, vão bater cabeça e um vai querer achar que é melhor que o outro. E aí não vai funcionar. Aí vai virar uma disputa. E vira disputa, vira totalmente disputa. E nesse ambiente de empreendedorismo ainda, você que lida com milhões de empreendedores, franquias e tudo mais, que você diria que é hoje o principal gap dos empreendedores no Brasil? Assim, ou, eu não quero chamar de falha ou erro, mas assim, oportunidade de melhoria. Nada como ter gente inteligente na mesa, viu, pessoal? É isso aí. Estou muito feliz de estar aqui. Estou aprendendo pra caramba. Eu acho que é o seguinte, isso, a gente até fez pesquisa e comprovou uma intuição. Né? Para mim, a intuição é uma coisa muito forte para mim. Eu já descobri que, cara, assim... Agora, eu tenho um colega que corre comigo, eu faço meia maratona e tal, e ele está lesado, né? E aí eu estou correndo sozinho. Então, eu correr sozinho significa que eu penso muito, né? Porque quando eu estou correndo conversando, eu não consigo pensar. Cara, você corre conversando? Eu corro conversando. Que isso? Eu não corro por você tempo. Você não subir escada conversando. Não, eu corro conversando. Cheguei nesse mesmo pensamento. Mas a ideia de ficar o pensamento de correr sozinho é que você fica refletindo, enfim... buscando... Agora eu juro que eu até perdi. Qual que é a oportunidade dos empreendedores brasileiros aí que você vê que tem espaço para não cometer esse erro? Para melhorar, vai. E o insight foi da corrida que foi o seguinte, a gente tem as hard skills, que são as competências técnicas, né? Então, a gente escreveu um livro em 2015, Gestão do Ponto de Venda, Papel do Franqueado de Sucesso. Muito bom, aliás. E eu fiz até essa palestra em Hope um tempinho lá atrás. Já fiz 520 palestras em convenções, como vocês falaram, para falar fundamentalmente do franqueado empreendedor e do papel das partes. Eu acho que é um pouco da contribuição que eu posso trazer para dar mais identidade para franqueados e franqueadores. Então, em 2015, quando a gente escreveu esse livro, eu e meu sócio, a gente identificou que tinha 3 chapéus, a gente chamou, que era finanças, que era a habilidade de olhar números e agir com o cérebro, não com o coração. Então, quem olha DRE ou DRE, porque essa é uma audiência nacional, né? Tem lugares que é DRE, enfim, tem que ter frieza, não pode ter coração, enfim. Então, finanças é um chapéu, um segundo chapéu, gente. E aqui, gente no sentido de usar critérios de gestão de RH, cultura, contratação, enfim, onboarding e vendas. O terceiro chapéu é habilidade de se relacionar com o cliente, fazer um CRM. A gente coloca marketing aqui, tá? Não estou dizendo que marketing é vendas, mas para facilitar... Esse foi um livro que vendeu mais de 8 mil exemplares. Tem várias marcas que fizeram esse livro com a logo deles para entregar para o franqueado, que é um manual de gestão. Isso foi em 2015. Isso eram hard skills, competências técnicas. O que veio me incomodando é que eu perguntava e via os franqueados de alta performance e não era necessariamente por competências técnicas. Era pelas chamadas, hoje, soft skills, competências socioemocionais, né? Mais suaves, vamos dizer assim. E que o Simon Sinek,
diz que não existe soft skills, são human skills. É habilidade humana. E eu gosto dessa visão. Exato. E aí a gente começou a entender, e a gente fez entrevista com mais de 2.000 franqueados em todas as pesquisas, a gente começou a entender, e mais uma informação importante. A gente tem chama Franchising Frame, que é uma pesquisa de benchmark que a gente faz com franqueadores, é feito pela Praxis Business e pelo Grupo MD. E a gente só entrevista franqueadores e pergunta várias coisas. Qual a maior dificuldade na gestão da rede? Qual a taxa de conversão de lead? A gente cria, e as marcas que respondem, a gente entrega um relatório mega completo e tal. E ali a gente foi perguntar por que as franquias fecham. E a maior percentual de resposta foi por comportamento. Não foi por hard skills, foi por soft skills. E a gente chegou no perfil do franqueado de alta performance, a gente elencou 3 soft skills que para nós fazem sentido, mas tem várias. Uma delas é empreendedorismo, que é essa capacidade de tolerar o risco. E eu falo para a equipe de consultor de campo, temos uma história com o Elton que eu quero contar aqui, uma história de protagonismo. Não sei se o Thiago conhece. 2011. Acho que essa não. Essa história de protagonismo desse menino, você precisa conhecer. Protagonismo puro. Então, a gente fez mais de 150 programas de consultoria de campo. E eu falo para os consultores de campo, falo assim, quem nunca empreendeu na vida, consultor de campo, quem está ouvindo, é a função que atende os franqueados, que dá para serviço para os franqueados e ajuda a performar melhor. Justo. Então eu digo que quem nunca empreendeu na vida não tem a mínima dimensão do que é ser empreendedor. Você pode ler, tem que ver podcast, mas se você botar o teu em risco e tal. Então, a gente identificou que esse é um comportamento de aceitar mais risco do franqueado de alta performance. O segundo é adaptabilidade. É a capacidade de você reconhecer que você... hoje eu até estava gravando outro podcast com o Rafa Matos. Falei, pô, Adil, você é um cara que está extremamente atualizado. Eu falei, puta, Rafa, obrigado, vindo de você. Mas assim, eu tenho 52 anos de idade, meu maior medo é ficar obsoleto. Porque o mundo está muito rápido, né, cara? E isso me preocupa muito. Então, a adaptabilidade é a sua capacidade de você se adaptar e adaptar seu negócio. Perfeito. Para não ficar criando atrito com a franqueadora que precisa inovar o produto, precisa inovar o modelo. Não tem, cara. Você vai precisar mudar. É uma questão de sobrevivência. E o terceiro é a inteligência emocional, que é a capacidade de você se conhecer, saber lidar com as suas próprias emoções e lidar com as emoções dos outros. Adir, só essas 3 são as principais. Para nós, a gente elencou nessas 3. E a gente criou até um assessment agora, que nós vamos ajudar a mapear várias franqueadoras. Para quê? Não para dizer se o franqueado serve ou não serve, não, para ele ter mais autoconsciência, mais autoconhecimento, para que a franqueadora possa atuar e apertar os botõezinhos do comportamento. Perfeito. E na IFA, International Franchise Association, esse ano, que é o maior congresso de franchise do mundo, 2 coisas saíram muito fortes de lá. Uma, o Franchise Business Coach, traduzindo, o consultor de campo que é coach, que ajuda a mudar o comportamento dos franqueados. Soft skills, nesses soft skills. Porque as hard skills, você faz um curso e ensina, enfim. Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu achei muito importante, que falaram assim, qual é o driver, qual é a missão da franqueadora? E eles falaram lá, happy, engaged and profitable. Traduzindo, feliz, engajado e lucrativo franqueado. O happy aparece, cara. O rap de feliz. Total. Não é tem que só aparecer. de grana que a gente está falando. A gente Tem está falando que aparecer. de princípio engajado e profitable, e lucrativo. Sim. Não tenha dúvida. Não sei se eu estou me fazendo claro. Então, assim, ó, soft skills de um lado, comportamento, hard skills. A gente, em 2015, a gente descobriu que só tinha hard skills. A gente não olhava para isso. Agora a gente está escrevendo um novo livro, a gente vai trazer isso. E o assessment que a gente está criando é para ajudar nestas competências comportamentais. Porque, pô, não sei fazer DRE. Cara, assiste uma videoaula. Sim. Você não precisa ficar craque naquilo, mas aprende, pega um consultor de campo. Trata um cara que faz a tua planilha. Um software faz. Um software faz. Agora, o protagonismo, a coragem, a resiliência, encarar, o accountability... Eu acho que a gente falou no episódio aqui, inclusive, sobre inteligência emocional, né? Porque talvez seja um dos principais pontos. Porque em algum momento você vai ser forçado a desenvolver a tua resiliência, você vai ter que aprender a lidar com os problemas, enfim, porque se aquele é o teu business, é o teu provedor de dinheiro, você vai ter que fazer. Agora, a inteligência emocional para saber como você reage a esses momentos, e você falou num outro ponto que é legal, como lidar com a emoção dos outros, né? Mas você só lida com a dos outros se você souber lidar com a sua, pelo menos. Exatamente. Não, exatamente. Varejo você vai lidar com gente o tempo todo, né? Em qualquer lugar que você pisar no varejo... falou pra mim assim, você dá palestra, mas é duro lidar com gente. Eu falei, tem problema não, contrata boi pra trabalhar na tua loja. Não vai uma linha, aí vai um sapato aí mu, não dá, né, cara? Então, porra. Não, e você sempre vai ter, acho que no ambiente de franchising, franchising os papéis estão muito claros ali, da franqueadora, do franqueado, do cliente e tal. Mas se você é empreendedor, você vai ter fornecedor,
que você vai ter que saber lidar, que às vezes o fornecedor também pode estar num momento complicado. E todo mundo tem cliente, cara. Todo mundo tem cliente. Você vive... se você é funcionário, cara, você tem esse registro, essa forma, né? Agora lembra, empreender é lutar todos os dias contra a sua zona de conforto. Se você encontra uma coisa que você curte, que é aquela coisa de Confúcio, alguma coisa que gosta de fazer, jamais vai precisar trabalhar na vida, né? Um ditado antigo que eu acredito. Sim, e aí você está empreendendo nessa jornada com um propósito, as coisas mudam na minha visão de perspectiva. Agora a dor continua. E se me permite só sobre dor, estou dando uma palestra no CNA, no aniversário de 45 anos. Fui convidado para fazer o de 50 anos agora do CNA, esse ano em outubro. Aí o franqueado levanta um triatleta. Eu corro meia maratona, o cara é triatleta. 70 e tantos anos de idade. Eita! Vira para mim, um monstro. Vira para mim e fala assim, que eu falo que empreendedor tem dor, né? E a Endeavor que fala isso, tem dor no nome. Empreendedor tem dor. Tem muita gente que não suporta essa dor. A dor, sim. Aí ele falou, a dor é inevitável. Falei, cara, verdade. Ele falou, sofrimento é opcional. Porque é o que você vai fazer com a dor que você sente. Boa. Cara, você quer ser atleta, não sei o quê, você quer ser alta portaria, vai ter dor, cara. Não tem jeito. Vai ter dor. Agora, o sofrimento é opcional, é a lente que você coloca. E toda escolha é uma renúncia. Ele falou, a galera aplaudiu. Eu falei, que lição linda, cara. Total. E toda escolha é uma renúncia. Tem trade-off na história, então, se eu né? quero ser um atleta de alta performance, eu vou ter que renunciar a um monte de coisa. Vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Se eu quero ser empreendedor, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. E vou ter que assumir riscos em outras coisas. Se eu quero ter uma carreira... Porque a gente falou em alguns... E se você empreende com propósito, desculpa, que foi o tema do último que eu vi aqui, cara... torna... A lente muda, cara. Não, aí muda. É que a gente não pode... É que é duro achar o seu propósito, né? É uma jornada que não é fácil, né? É duro achar, e a gente tem tentado desmistificar muito, assim... Empreender com propósito, fazendo o que você ama, não é viver sorrindo todo dia. Tem dia que vai ser duro, tem dia que você vai dizer, eu amo o que eu faço, Mas tem dias que eu digo, cara, eu só quero ir para casa, deitar no sofá e fingir que eu não tô aqui por um tempo. Porque tem dia que é duro, cara. Tem dia que a gente erra, tem dia que a gente acerta. Tem dia que é 7-1 para a Alemanha, cara. Tem dia que é 7-1 para a Alemanha. E tem dia que é 2-0 para o Brasil no final de 2002, cara. Bingo! Você vai ter. Você entendeu? Perfeito. Então, assim, e isso não quer dizer que você ame menos o que você faz, que você tenha menos propósito, que você tá mirando o teu sucesso lá. Mas tem que entender que tem dor. Exatamente isso. Que, cara, escolher é renunciar de alguma coisa. Não tem escolha sem renúncia, não tem jeito. Você não pode escolher torcer pro Corinthians e pro Palmeiras. Porque agora o Palmeiras está bem e o Corinthians está mal, momentaneamente. Não tem como. Ou você escolhe um, escolhe outro. Se escolher um, é abrir mão do outro. É assim que funciona, né? E as pessoas têm, e é uma coisa que eu tenho, que acho que tem muito a ver com a accountability também, da gente começar a treinar as nossas crianças, os nossos filhos a escolherem. A gente, como pai, tem muito o hábito de escolher pelos filhos. E quando as escolhas são básicas, simples, tudo bem, mas muitas vezes está escolhendo que curso vai fazer, que esporte vai fazer, que roupa vai usar, Cara, eu aprendi, eu tive com meu filho, a gente é de moda, né? Aí eu fui comprar um tênis com ele. Na verdade, eu fui comprar um tênis pra filha. Tamo lá, tá. Quer um também, filho? Quer um All-Star? Falei, All-Star é top, né? Top. Aí eu falei pro vendedor, cara, me traz aí um All-Star preto, azul marinho. Minha geração, né? Isso. E aí eu falei, traz um All-Star azul marinho, preto, sei lá, um cinza. Tá bom. E o vendedor trouxe, foi mostrando pro Rodrigo. O Rodrigo olhou. E o vendedor foi muito habilidoso, porque ele já trouxe um verde limão. Falei, quando ele tirou, eu falei, não, esse não, parceiro. O que meu filho quis? O verde eu limão. Gostei do verde limão, pai. Falei, sério mesmo? Você vai usar isso aqui? É assim que eu falei pra ele. Vou. Tá, então vai. E usa. E tá feliz da vida. Se fosse pela minha escolha, ele estaria usando um tênis que ele não ia gostar. Então, assim, é besta o que eu tô dizendo, mas a gente tem um hábito de escolher pelos nossos filhos, de escolher pelos nossos funcionários. Muitas vezes de tomar a decisão do funcionário, do teu liderado. Se ele quer ir para lá ou para cá, é dele. Você tem que deixar ele escolher um pouco para ele aprender a tomar decisão. Senão só a gente quer tomar decisão e não vai funcionar. Então, mas acho que aqui tem um comportamento que a gente precisa botar na mesa. E isso, para mim, é uma autoavaliação muito grande que talvez a maturidade vai ensinando. E, claro, eu sou um cara que instiga o meu autoconhecimento há muitos anos. Eu gosto de pesquisar isso. Que, assim, para você chegar em alguns patamares, ou de empreendedorismo, principalmente, você tem que ser um cara muito dominante. Você tem que ter um comportamento dominante, né? No DISC lá, sim, dominância, influência, etc. Você tem que ter... Dominância é uma coisa de fazedor. E geralmente quase todo empreendedor que foi carregando, foi sendo bem sucedido, ele tem uma alta dominância. Cara,
E a autodominância, cara, você acaba trazendo comportamentos que às vezes podem soar como de mandão. E não é isso. De centralização. E é um exercício enorme para você desapegar. Então, você começar a pensar assim, pô, eu tenho que decidir não sei o quê. E tem gente que não tem accountability. Então você acaba meio que fazendo isso no automático. E aí você começa a perceber que você está matando teu time. Então, esse autoconhecimento, você saber, cara, eu sou dominante pra cacete. Eu aprendi uma com a minha terapeuta ótima, que ela falou que a neta dela fala assim, pô, ela vem, briga com a mãe, aí vem pra mim, mãe, vó, eu quero isso aqui. Aí ela fala pra vó, ela fala pra menina, me convença. Cara, o me convença é show. E aí a menina fala assim, já sei, vó, você vai falar que eu tenho que estudar, que eu tenho que acordar cedo, que você já entendi tudo. Tipo, então, se você é dominante, você tem que fazer isso. Então, me convença. Perfeito. Pro dominante, essa é uma frase excepcional. Me convença. Me convença. Deixa eu escutar a tua perspectiva. Para mim, isso é hoje o maior exercício de vida, é ouvir a outra perspectiva com ouvidos de ouvir. De ouvir. E eu falo com muita tranquilidade, porque assim, e eu tenho falado muito isso, eu falo que, pô, já estou cansado das minhas crenças, né? Elas já me acompanham há muitos anos. Verdade. Deixa eu ouvir outras crenças. Não é fácil, tá? Não, tá não gostoso é, falar aqui, mas não é fácil. Mas assim, então... Especialmente no momento de pressão, né? De pressão, cara, o elevador quebrou, bicho, assim, você vai descarado. Tá bom, beleza, mas... Beleza, vai ser assim. Vai ser assim. E aí, quando você foi ver, você destruiu o talento humano. Sim. Enfim, são comportamentos que você vai tentando aprender, né? Sim, é igual... Vamos pegar o exemplo do teu time que tá super bem. O cara fazer um teste, trocar o lateral esquerdo pelo direito, ganhando todas. Teste quando tá tudo dando certo, velho, é fácil. Vai fazer. Vai ter coragem e culhão pra testar quando a coisa tá em nível baixo de desempenho, teu autoestima de resultado, tá baixo, né? Que você diz, cara, quando você tá se essa mudança de aqui... rebaixamento, a bola não entra, você chuta... Ou leva pro céu ou leva pro inferno, não tem muito jeito. Aí que é difícil. E aí vem a parte emocional pra você tentar lidar com isso. Thiago, eu acho que vem esse ponto que é forte. Como é que eu lido com isso, né? E eu acho que essa questão de lidar, e cara, a gente aqui nessa mesa tem dominância alta com toda certeza, mas vem muito também de você trabalhar o autoconhecimento e principalmente o teu ego e tua vaidade. Porque a gente acaba querendo ter a razão. E eu admito, por muitos anos eu quis ter a razão. E faz um tempo, cara, que eu larguei um pouco disso. E primeiro, estou muito mais em paz comigo mesmo. E estou muito mais seguro que o caminho está certo, porque as pessoas que estão do lado muitas vezes são mais inteligentes e têm mais conhecimento daquilo do que eu. Ou tem uma perspectiva. Uma perspectiva que eu não tenho. Cara. A minha terapeuta também fala, qual é a perspectiva do outro lado? Foi perfeito. É tão simples quanto isso, mas a gente tem que ir largando. E eu brinco hoje com o meu time, quando eu chego com uma grande ideia, se todas elas, e a maioria são mulheres, concordam, eu já digo, não, eu já broxo. Eu falei, frustrei. Os dois piores tipos de funcionário, que concordam com tudo e que discordam com tudo. Né? Eu também não quero rebelde sem causa, né? Mas assim, eu já frustrei, porque eu falei, cara, não é possível que não tem nada errado na minha ideia. E eu brinco que eu não quero rebeldia sem causa, eu quero com fundamentação. Mas pensem, peçam para pensar mais um pouco. Eu acabei de vir hoje de uma reunião, eu fiquei super feliz. Eu estava com uma grande ideia na empresa e os caras contrariaram. E montaram um comitê para contrariar. Achei lindo. Eu falei, caramba, é isso. É sobre isso. E a gente chegou no meio do caminho que, pô, nem tanto lá, tanto cá, aqui é o melhor caminho, nos parece ser o ideal. Essa é a construção que a gente tem que impulsionar. Né? Ser protagonista, muitas vezes, a gente aprendeu aqui, é protagonismo coadjuvante, muitas vezes, como líder, né? Deixar mais os outros aparecerem. Estimular o ambiente para que eles possam ser protagonistas. Total, e dar espaço, né? Exato, você vai cada vez mais pro bastidor ali e garantir que tudo está funcionando. Garantir o guarda-reio, eu gosto muito dessa analogia do cara nortear os valores, né? Indo até mais no limite, que você falou assim, vivo muito mais em paz porque eu tenho menos razão. A hora que você bota uma discussão numa mesa, você divide um pouco dessa responsabilidade. Você vai menos para casa com aquela sensação de, cara, banquei um negócio, se der errado, sou só eu, é só meu. Você vai muito mais tranquilo em casa. Diz, a gente foi para uma mesa, discutiu, tem chance de dar errado. Achou que esse era o melhor caminho? Mas era o entendimento de todo mundo. É muito diferente de falar assim, cara, faz do meu jeito, vai ser assim, eu garanto que vai... E geralmente a chance de dar certo é muito maior. É muito maior. Por causa da questão que o Adir trouxe, né? Perspectivas, cara. Mas você olha, tá olhando um problema de várias perspectivas, você vê todos os lados e as chances de dar errado. Deixa eu contar uma história. Posso contar uma historinha rápida? Que tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com sócios. E é uma história que eu tenho contado várias vezes. E esse meu sócio, todos eu adoro, esse em particular eu tive muito atrito com ele por muitos anos. E a gente usa uma ferramenta lá na Praxis Business, chama-se Clifton Strengths Finder,
que é o Gallup Strengths Finder, que é como se fosse o descobridor de pontos fortes. É um assessment. Tá. É um dos melhores assessments do mundo. E que ele dá para você o mapa dos seus 5 pontos fortes. Minha esposa, psicóloga, quando leu o meu, falou que não poderia te descrever melhor. Olha só que legal. E é muito bacana. Chama Clifton Strengths Finder. Né? Strengths de força, Finder de procurador, sei lá, de Strengths Finder. Que é um método da Gallup. E você compra lá o link, você faz. E hoje a gente tem uma pessoa no RH, a Fernanda, que faz um assessment de toda a equipe que vai entrar e fez o assessment em todo mundo. E eu li num livro Vendedor de Alta Performance, acho que foi 2014 ou 15, e eu ganhei o link. Aí fiz o meu teste, putz, isso é bom, aí fiz dos meus sócios. E o que eu comecei a descobrir? Qual é o ponto forte de cada um? E esse teste ajuda. E eu sou um cara, assim, de muita realização. Eu tenho ideia, mas eu tenho muitas ideias. Eu tenho ideia, mas eu tenho muita realização. Eu não fico... Eu acho que eu jamais criaria... Eu não teria competência de criar uma Apple, por exemplo. Jamais, né? Não estou me comparando... Mas, assim, aquilo, cara... É visionário demais, né? Eu não teria... Você tem cabativa, né? Se não tiver cabativa, o cara é um trava, gênio, enxerga abstrato, ele consegue... Né? Eu sou um cara... Eu tenho ideia, mas que eu consigo implantar amanhã. Essa é a minha essência. Legal. Isso é bom, mas isso é ruim, porque às vezes você não permite sonhar algumas coisas. Então, acho que tem os dois lados. Mas, no Gallup, então eu sou um cara de realização, organização, relacionamento forte, que tem as competências. São 35 pontos fortes, tem os grupos. E um dos meus sócios, e eu volto com ideia, eu quero fazer a ideia e tal, e ele não tinha muito autoconhecimento também, e ele começou a criar atrito com as ideias. Não vai dar certo. E aí começou a criar, pela incapacidade e imaturidade dele também, não só dele, a gente começou a ter muito atrito. Né? E eu falei, mas que saco, cara. A gente tem o mesmo sonho, que é fazer a Praxis Business crescer. A gente é sócio. A gente vive de prolabore, a gente vive de lucro, a gente vive de cliente. Não é possível que a gente está brigando. Perspectivas diferentes. Total. Depois de 7 anos, a gente foi sacar que o ponto forte dele, que é o que mais me agrada nele, ele é estudioso e intelecção. E eu sou o cara que tem ideia, organização. Só que assim, não adianta eu chegar com a ideia, ele precisa digerir a ideia. Uhum. Ele precisa ler. Eu dou uma ideia. Como é que a gente para encurtar a história, como é que a gente chega... Pô, Léo, tive uma ideia assim. Me dá 45 dias para estudar a tua ideia. Ele vai ler um livro, um artigo, volta, bem melhor do que eu, ou descarta. E a gente começou a entender. O que eu estou tentando dizer assim é diferença de perspectiva. Sim, não é ele tá fazendo o corpo mole, esse Adir, acelerado. É cara entender a essência de cada um. Fácil, e o tempo de cada um. O tempo de cada um. A matriz de ponto forte me ajuda nesse sentido. Então, por exemplo, esses dias eu estava numa reunião de sócios, e aí a gente está falando, tem um sócio que é o intelecção e tem outro que é o futurista. A gente está abrindo uma nova unidade de negócio na Praxis Business, né? Estamos fazendo investimento, tecnologia e tal. Legal. Aí na reunião de sócio, um apresentando, aí o outro levanta e começa a apresentar. Cara, os dois estavam na sua potência máxima, porque estavam perto do teu ponto forte. Que legal, que legal. Cara, o projeto está na mão de quem? Está na mão desses dois e de um outro que é um cara especialista naquilo, que é você manejar o capital humano e entregar para eles o que é... Meu, o cara faz aquilo com uma mão no olho, o cara faz com uma perna... Ele corre uma maratona com a perna amarrada, cara, porque ele está na praia dele. Qual é a minha habilidade como CEO? Cara, entender esse capital humano e fazer... Alocar, lateral direito, lateral esquerdo, enfim, cara, é isso. Eu acho que essa é a condição. E eu tenho gasto hoje, ou investido. Isso é uma outra grande mudança que a pandemia me trouxe. Que tem essa perspectiva de ouvir mais. Tem filho adolescente, então também ajuda a vida vai mudando bastante, né? Enfim, um casamento de 25 anos, você vai mudando suas perspectivas, 24 anos. E aí, eu tenho dedicado de 40% a 50% do meu tempo com as pessoas do time. Legal. Com sócios, com equipe, assessment. Contratei uma RH, há 2 anos, uma psicóloga. Cara, não à toa os resultados começaram a mudar. Fantástico. Então, essa para mim é a minha verdade. Total. Em 2023 é o que eu tenho olhado para trás e visto. Eu esqueci de falar na abertura que ia faltar tempo hoje. E está confirmado que vai faltar tempo. Eu vou contar a história do curso, hein? A gente só fica olhando para cá, que é onde está o pessoal. Daqui a pouco chega o próximo convidado aqui, mas não tem problema. Cara, a gente sempre termina o nosso bate-papo com... Nós vamos ter que marcar outro. Já fica convencionado que vai ter um segundo momento. Só nessa última aí já tem umas 7 perguntas, já que eu fiquei pensando aqui. Mas, Adir, a gente termina nosso bate-papo sempre, professor, até para pegar um mote do Esporte Clube, da brincadeira do futebol que a gente faz aqui entre Corinthians e Palmeiras, pedindo um momento esportivo, um momento que te marcou esportivamente, seja você participando
ou algo que você assistiu, um clube, uma seleção, seja esporte, seja futebol ou não futebol. O que seria um momento assim esportivo do Adir Ribeiro assim que te marcou? Cara, é impossível não falar o primeiro título mundial do São Paulo, em 1992. Né? A Libertadores, que eu estava no Morumbi, junho de 92, depois o título foi contra o Barcelona, um jogo dificílimo. Esse é um momento forte. Tem um outro momento que eu me lembro na AMIL, como trainee, teve um campeonato interno de futebol, a gente fez lá os times, e o nosso time eram 8 jogadores, 7 São Paulinos e um corintiano, todos com a camisa do São Paulo. E o corintiano, que não tinha um gol, fez o último gol do time com a camisa do São Paulo, falou, não quero bater foto, porque era o Grêmio, enfim. A gente foi campeão. Esses são 2 momentos esportivos, assim, legal, interessantes. E claro, cara, agora que acabei de assistir Fórmula 1, Drive to Survival, cara, isso é uma aula de MBA. Aliás, o Toto Wolff, da Mercedes, foi convidado a dar aula na Harvard. E para quem gosta de gestão e empreendedorismo, tem que assistir essa série. E aí tive o privilégio de ver Ayrton Senna, que foi um ícone. Sensacional. Mas graças a essa série eu voltei a assistir Fórmula 1. Então, eu falei 3 momentos aqui que perfeito. São marcantes. Primeira vez que veio Ayrton Senna, né? Primeira vez. Você com o professor. É que eu sou da geração que em 94 ele morreu, eu tinha 24 anos de idade. Quer dizer, eu via, que eu acordei os domingos de manhã, seus pais seguramente. Nossa, genial também. A musiquinha, eu lembro. Música. Que isso. E foi uma perda muito grande. 1º de maio de 94 foi... Chorei. Emblemático. Mundial só vem quando tem corintiano e São Paulino, mas é normal isso. Deixa eu contar a história, Conta. Pô, esse menino aqui, eu era trainee lá na Marisol. Obrigado pelo menino, cara. primeiro. Esse menino, eu adoro. E aí, em 2011, a gente tinha acabado de montar a Praxis Business, a gente montou esse curso de consultoria de campo, que eu não queria fazer, um cliente que exigiu, e aí a gente começou a fazer, e hoje já foram mais de 150 turmas. Aberto está na 45 ou 46. E ele, jovem, me liga, fala, pô, Adir, quero fazer o curso com a Raquel e com a Tati. Com a Tati. E, porra, Adir me ligou, cara, mas eu vou pagar do meu bolso, cara. Já mudou a figura para mim. Isso chama-se protagonismo. Boa. Não sei o nome do podcast aqui, mas chama protagonismo. Grava essa frase aí. Pô, 2011, eu falei, cara, esse moleque vai longe, cara. E moleque mesmo. E super afim, as 2 meninas super afim também. Acho que era sua namorada. Era minha namorada da época. E hoje mãe dos teus filhos. Exatamente. Né? Cara, e dá pra eu pagar de tanto, não sei o que. A gente ajudou, assim. Ajudou pra caramba. Não ajudou, porque você via a vontade, você via o desejo, você via o soft skill. Você via o desejo de fazer. E assim, pra nós, eu até me arrepio. Cara, o cara tá valorizando esse curso, cara. Olha que delícia. O Maurício me ajudou a tomar essa decisão. Tem que trazer ele para o contexto. Cara, e eu fiquei muito feliz. Então, eu falei, quando eu for falar de protagonismo, essa é uma história de protagonismo de quem queria fazer. Pô, a empresa não pagou. O elevador quebrou, mano. Vamos de escada. Foi de escada, cara. E assim, naquele momento, eu era a escada. Exatamente. Eu podia proporcionar isso. Então, eu queria... Você diminuiu o degrau, assim. Eu queria te... Inclusive, você construiu um degrau para mim. O maior desconto ainda foi do Finanças depois, que a gente fez de novo. Mas esse mundo é tão próspero, porque depois esse cara como executivo me contratou várias vezes e eu nem imaginava, não foi mais assim. Então, a escada que eu fui, hoje esse cara me leva de elevador. Então, cara, é simples. Então eu queria trazer. E obrigado pelo convite aí. Imagina, obrigado a você. Mais uma vez. Aula, monstro. Obrigado mesmo. Tudo de bom, muito mais sucesso. Que a gente se encontre muito aí. É um prazerzão. Quando quiser voltar, estamos aqui aberto e nós vamos, daqui a pouco a gente incomoda mais, convida de novo para contar outras histórias aqui. Baita honra, parabéns pelo que vocês fazem, viu? Obrigado. Tamo juntos. E Tiagão, quem quiser nos acompanhar e encaminhar esse super episódio, como é que faz? Vai lá, a gente tá nas plataformas de streaming, procura a gente no Spotify, no Deezer, no YouTube, para quem quiser ver essas carinhas bonitas aqui, né? Olha lá no YouTube. E aí, se inscreve, avalia a gente lá. No YouTube, já ativa as notificações, aí você fica sabendo quando o vídeo está postado. E, claro, segue a gente nas redes sociais, no Instagram. Procura Protagonismo Esporte Clube. No TikTok a gente tá lá com os cortes também, os melhores momentos de cada episódio. Para você que tá mais na correria aí, procura a gente lá, que a gente tem muito para oferecer. Esse conhecimento todo aqui está à disposição de todo mundo. Maravilha, e para você que tem amigo empreendedor ou que quer começar a empreender, encaminhe esse episódio, vamos amplificar essa voz, esses conhecimentos aí, cada um que a gente ajudar, a gente está melhorando esse nosso lindo país, tá bom? Obrigado pela audiência, pela participação, tamo junto, até o próximo. Valeu!